Mais uma vez eu cumprimento a igreja com a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo. Amém? Amém. Mas ouvindo o testemunho que a irmã deu, eu gostaria de louvar com a igreja e principalmente com o corpo de obreiros desta casa. Corta o fundo aí. Aquele hino que diz: não compreendo os teus caminhos, mas te ofereço a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Aleluia. E apesar de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Porque eu direi, olhando para Marina, vai valer a pena, olhando para o milagre da sua vida. Vai valer a pena, vamos continuar, irmã Márcia. Vai valer a pena mesmo, vamos continuar, missionária Lúcia. Por isso eu direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Aleluia. No fim, presbítero Valdeci, pastor, tudo vai valer a pena. Deus nos permite ver algumas bênçãos que Ele faz, mas incontáveis são as bênçãos que o Senhor tem feito, e os nossos olhos não têm visto, nossos ouvidos não têm ouvido. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que a gente não se importa em não ver, em não escutar, em não ser reconhecido. O importante é que o nome do Senhor continue sendo glorificado, como foi glorificado mais uma vez aqui através da vida da Marina. Aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Aí você já dá uma marcadinha em Atos, capítulo 5. Aleluia. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. Eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. Havia com ele também outros barquinhos. Repita, outros barquinhos. Outros barquinhos. Então levantou-se no mar uma grande tempestade de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Jesus, porém, estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Ao despertar, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Então perguntou-lhes: por que sois tão tímidos? Ou na sua Bíblia, medrosos? Ainda não tendes fé? Aleluia. Atos 5, 38 e 39. Agora vos digo: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la,
para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Amém? Amém. Coloque a sua Bíblia no assento e dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, meu Deus. Senhor, nesta noite eu faço, Senhor, das palavras de João, o Batista, as minhas palavras. Que o Senhor cresça e eu diminua. Que caia fogo do céu aqui neste lugar, ó Pai, para acender ainda mais a minha vida e a vida daquele que aqui está. Que aquele que não teve um encontro com o Senhor venha ter. Que aquele que já está no seu caminho, Senhor, venha ser cheio do teu Espírito Santo. Que aquele que estava desanimado venha recobrar as forças. Que aquele que não estava cheio venha ser cheio. Que aquele que está cheio venha transbordar. Remiquiando no Monte Carabagadas. Mas que tudo seja para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Que os homens aqui me esqueçam, mas não esqueçam a palavra que o Senhor dirá aqui neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, a palavra diz que Jesus está ali na região da Galileia e ele está com seus discípulos e ele resolve entrar num barco junto com seus discípulos. Eles adentram esse barco. E o evangelista Marcos faz uma observação que nos outros evangelhos ela não é feita com tanta ênfase. Ele diz que outros barquinhos iam juntos do barco que estava Jesus e os seus apóstolos. Os apóstolos estão todos no mesmo barco e aqui eu quero que você entenda bem o que o Espírito Santo está dizendo. Aleluia. Ele está dizendo primeiramente que nós temos que andar juntos. Ele está dizendo que nós temos que andar no mesmo entendimento. Ele está dizendo que nós temos que andar numa mesma fé. Ele está dizendo que nós temos que andar no mesmo propósito. Ele está dizendo que nós só temos que ter apenas um Senhor. E Paulo vem confirmar isso numa carta que ele escreve dizendo: tende, pois, vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo Paulo diz: tende o mesmo entendimento, o mesmo pensamento, o mesmo espírito, o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Tende paz uns com os outros. Eu quero que você diga para o seu irmão assim do lado: se você não tiver paz com o seu irmão, você pode estar em qualquer barco, menos no barco que Jesus está. Meu Porque Deus. Jesus só está no barco onde os irmãos estão juntos. É Deus, aleluia. Glória a Deus. Por isso, irmão, que aqui a gente apanha junto, que nem gato no saco. A gente leva a pedrada junto, mas a gente também se regozija com a vida da Marina juntos. Glória a Deus. Porque a honra não é para o pastor, a honra não é para a missionária, a honra não é para o presbítero, a honra não é para a igreja, a honra é para o capitão que está nesse barco. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que eles obedecem aquilo que Jesus falou, o que o Espírito Santo falou. O Espírito Santo falou aqui numa sexta-feira quem ia ser o prefeito dessa cidade. Quem estava aqui, ergue a mão. Eu quero que vocês digam: a profecia era de Deus ou era de homem? De Deus. Quem se elegeu? Quem Deus falou, quem Deus não falou? Deus falou. Deus fala nesse lugar, amém? Glória a Deus.
Aleluia. Ainda não havia terminado o primeiro turno quando Deus falou quem seria eleito. E eu me lembro muito bem que o profeta disse: vou entregar na dúvida, mas vou entregar. Glória. Porque a dúvida é do homem, não é de Deus. Amém? Amém. Deus falou, irmão. Aqui eu posso dizer, Deus falou nessa casa. Deus falou usando um desses 7 irmãos. É melhor você acreditar. Senão a coisa vai ficar feia. A Bíblia diz então que eles estão no barco. E assim, missionárias, pastor, presbítero, irmãos aqui, nós estamos todos num barco com Jesus. Mas mesmo o barco onde Jesus está, não está imune a temporais, não está imune a investidas, não está imune a ataques, não está imune a levantes. E Deus usa aqui a irmã Jennifer para dizer assim: irmãos, eu estou testemunhando porque vocês precisam saber que vale a pena pagar preço. Glória a Deus. Você não faz ideia o quanto isso cura a gente. Ai, canagai, curiararabaçu. E o barco está caminhando e a Bíblia diz que uma tempestade, ela se cria no meio do mar. E eu estive na Galileia esse ano. O mar da Galileia não é um mar, é um lago. É aí que eu falo, Deus é grande mesmo. É um lago, pastor, porque chama do mar? Porque ele é tão grande que ali eles passaram a chamar de mar da Galileia. Mas ele é um lago. A onda dele não cobre nem o dedo do pé, irmão. E aí quando a Bíblia fala, e depois que Deus me levou lá, pastor José, eu vejo que aquele lago de água parada levantou uma onda tão grande, foi um movimento tão grande, a ponto dos discípulos ficarem desesperados. Eu falo, Deus é grande mesmo. Porque se fosse em alto mar, era fácil dizer alto mar. As ondas no alto mar chegam a 7 metros, 10 metros, 15 metros, mas no lago da Galileia, água parada. E eles estão navegando no lago da Galileia. E de repente, um vento impetuoso vem e começa a agitar aquelas águas de tal maneira, com tanta fúria. Presta atenção, igreja, que nós estamos sendo avisados. Vem um vento que levanta aquelas águas com tanta fúria, que mesmo os discípulos estando unidos, estando no mesmo propósito, estando na mesma fé, estando andando juntos, estando no barco, eles ficam com medo. Mas Deus manda falar para essa igreja, Deus manda falar para esse barco, Deus manda falar para quem está dentro dele: olha, o que importa é que Jesus está no barco. Aleluia! Glória a Deus! Ah, pastor, mas nós estamos orando, nós estamos clamando, o levante veio sobre o barco e parece que Jesus não está nele. Se você está em paz com Deus, se você está em paz com os irmãos, se você está em paz com a igreja, esse vento pode ser maligno, mas se você está nesse barco que Jesus está, o máximo que você vai sentir é medo. Em Atos capítulo 5, alguns homens se dizendo de Deus se levantam contra os apóstolos que estão no barco. Diga, os homens que se dizem de Deus se levantaram contra 2 apóstolos. Esses apóstolos era 2 dos 12 que estavam no barco. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão.
Não mexe com quem está no barco de Jesus, que a coisa vai ficar preta. A Bíblia diz que esses dois apóstolos foram presos. Deus não gostou porque prenderam eles injustamente, levantaram calúnia, contaram mentiras, e eles estavam lá, presos, eles estavam lá naquela situação. Por quê? Porque eles não fizeram nada, eles só estavam fazendo bem, eles só estavam fazendo o que Jesus mandou. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que faz o que Jesus mandou, para você que anda em paz, para você que anda fazendo bem, pode te jogar na prisão, pode te jogar no cárcere, você senta lá e fica esperando que os guardas não vão saber como você saiu de lá, o governador não vai saber como é que você saiu de lá, porque foi o anjo do Senhor que foi lá para te tirar. E ao contrário de quem tem culpa no cartório, os dois apóstolos, quando são tirados, pastor José, do cárcere pelo anjo, e o anjo não precisou abrir porta, o anjo não precisou fazer nada, o anjo tirou eles de uma maneira que nem eles sabiam como eles estavam por lá de fora. Como eles não tinham culpa do cartório, diga assim: crente não corre, crente não corre, crente não foge, crente não foge. Ele volta a fazer o que Deus mandou fazer. Olha, quer prender, pode prender, quer matar, pode matar, quer vir contra, pode ir contra, mas eu vou fazer só o que o meu Deus mandar. Glória a Deus. Tá lá os crentes topetudos, os dois. Tá lá no meio da praça pregando de novo, porque crente não corre. Crente não é covarde. Crente não é tímido. E tá lá os dois pregando. O governador manda, o sacerdote manda buscar os dois na prisão. Cadê os dois? O que aconteceu? Nem os guardas sabem o que aconteceu. Deixa eu dizer para você, o livramento que Deus dá para o homem e da mulher de Deus é tão grande, é tão maravilhoso, que o inimigo fica, o inimigo fica sem saber o que fazer. Aleluia. Ele fica se perguntando: mas o que aconteceu? Eu tentei fechar a igreja, quanto mais eu bati na igreja, mais ela cresceu. Parece que aquela igreja é massa de pau. A gente bate, e o portão só está abrindo, só está abrindo, só está abrindo, só está abrindo, só está abrindo. Glória a Deus. Eles mandam pegar os dois, só que agora eles falam: não rela nos homens, porque nós não sabemos nem como eles saíram. Que poder é esse que tem ali naqueles dois? A Bíblia diz que os dois, ninguém põe a mão. Os guardas chegam quietinho e falam assim: é o seguinte, dá para vocês ir ali falar com o rei, mas vocês podem ir andando, por favor. A Bíblia diz que os dois apóstolos então vão andando para estar na presença do sinédrio, na presença do sacerdote. E lá entre os sacerdotes tem um sacerdote chamado Gamaliel, que foi o sacerdote que instruiu Saulo, que depois que caiu do cavalo virou Paulo. Tem muita gente precisando cair do cavalo para se converter, viu, irmão? Mas já Jeová derruba do cavalo, ou se converte ou fica cego. Porque Paulo teve que entender que ele tinha que se submeter aos apóstolos, senão ele ia ficar lá, enfurnado dentro daquela casa, cego. Mas isso é pregação para outro dia. Então eles chegam até o sinédrio e eles querem de todo jeito pegar os dois. Ei, crentes, estão querendo te pegar, é? Estão querendo lascar o açoite de você porque você está fazendo a obra do Senhor? Porque você está aqui na igreja, porque você está na comunhão, porque você está na união, porque você está perseverando, porque você está dizendo que vale a pena, porque você está dizendo que faz o bem, e estão querendo te derrubar, estão querendo te desestimular, estão querendo fazer você parar. Ah, mas quem é de Deus não para não, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Demorou. Alamagá, xandagarabagai.
mas pode se levantar contra o homem e contra a mulher de Deus do jeito que quiser. Deus pega e entra na cabeça de Gamaliel com a força do Espírito Santo e dá um entendimento para Gamaliel, que Gamaliel acha que ele está dando uma instrução que vai ser boa para eles, mas ele está honrando os profetas de Deus, porque a honra que Deus tem para mim e para você vai vir daquele que quer nos destruir. Glória a Deus. Gamaliel fala assim: gente, seguinte, vocês mataram Jesus, Jesus está morto, parece que morto ele está mais poderoso do que quando ele estava vivo. Depois você lê lá em Atos 5. Agora vocês estão querendo matar os discípulos dele. Já prendeu os homens, saiu da cadeia sem ninguém tirar eles lá de dentro. Glória a Deus. Vamos fazer o seguinte: tem um homem chamado Teudas, vocês lembram de Teudas? Então, Teudas, vocês também queriam descer o couro nele, e ele estava aí dizendo que ele era de Deus, que ele fazia, que ele acontecia, que ele era o ó do Borogodó. Só que daí ele morreu e os 400 que seguiam ele, dispersou. Aí ele fala assim: o que é de Deus não vai prosperar, mas o que é de Deus não bota a mão, porque senão você está lutando contra Deus. Dessa forma. Diga assim: o conselho para o meu livramento veio da boca do inimigo. E eu volto para a tempestade agora, irmão. Agora eu volto para a tempestade. Porque esse levante contra esses dois apóstolos, diga assim: esse levante contra os apóstolos. Os dois. Deus usou um carnudo. Ó, todo mundo ficou quieto. Hã? Fala assim: o levante contra os dois apóstolos. Deus usou um carnudo. E agora a gente volta para o Mar da Galileia, porque... Deixa eu voltar um pouquinho em Atos. Por que, pastor, Deus usou um sacerdote que dizia ser pregador de Deus, que dizia ser homem de Deus? Por que Deus usou um homem de Deus para atacar os homens de Deus? Porque apesar dele dizer que ele era homem de Deus, o coração dele estava cheio de inveja. E inveja é combustível para demônio. Quando ele sente o cheiro da inveja, ele fala: vou me apossar desse aí. Ele não vai nem perceber que eu estou no couro dele. E esses homens começaram a atacaram Jesus, depois foram atacar os apóstolos. E um dia, talvez, eles clamem para os apóstolos como o rico clamou para Lázaro: Pedro, eu mandei te prender e agora eu não tenho nem água para beber. Pastor, por que Deus está trazendo essas palavras? Porque Jesus está voltando. Aleluia. Glória a Deus. Ou a gente se prepara para morrer salvo, ou ver Jesus vindo nos ares e a gente salvo, ou nós vamos ficar aqui com a Bíblia debaixo do braço dando glória para demônio. Porque esses homens estavam preocupados, como muitos hoje estão preocupados, em ter ministério, em ter título, em ter igreja, em ter tudo isso. Tudo isso vai ficar, tudo isso não serve para nada. O que adianta eu pregar aqui para você e eu mesmo não entrar no céu? Eu prefiro ficar no banco, irmão, não fazer mais nenhuma pregação na vida, mas ter o meu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Ou cantar, ou abrir igreja. Tá um negócio, a pessoa não deu certo com nada, missionária Márcia. Foi ser vendedor, não deu certo. Foi ser pedreiro, não deu certo. Foi arrumar carro, não deu certo. O que mais, irmão? Foi vender roupa, não deu certo. Foi vender fruta, não deu certo. Aí não foi dar certo, não deu certo com isso. Aí fala que Deus mandou eu abrir uma igreja, aleluia. Aí vai abrir ministério, irmão. Deixa eu falar uma coisa pra você: igreja não é empresa, não. Igreja é chamado.
Por isso que Gamaliel falou, o que é de Deus vai prosperar. Então pode bater aqui, pode bater que a costa aguenta, né, pastor? Pode descer a madeira, que quanto mais bate, mais o crente cheio do Espírito Santo cresce. Aleluia! A Bíblia diz que esses dois apóstolos apanharam que nem gato no saco. E eles não falaram ai, eles não falaram para, eles não falaram não aguento mais, mas eles saíram falando, louvado seja o Senhor, santificado seja o Deus de Israel, porque a palavra de Jesus se cumpriu na minha vida. Nós estamos sendo perseguidos, nós estamos sendo açoitados, nós estamos sendo martirizados por Ele. Aleluia, Pai. Então, se as costas não estão ardendo, missionária Lúcia, vamos orar. Manda. Vocês já liguei para a missionária Suzana. Fazia uma semana, irmão, que não tinha levante. Fazia uma semana que a coisa estava calma demais. Falei, irmã, eu vou orar. Está alguma coisa errada, não está acontecendo nada. Eu não estou sendo perseguido, eu não estou sendo atacado, eu não estou sendo injuriado, eu não estou sendo açoitado, eu não estou sendo humilhado, não está me faltando nada. O que está acontecendo, meu Deus? Parece que eu ouvi de Deus, calma, que já o mar se levanta. Aí eu volto para esse vento, para o tipo de levante que Deus permite na vida da igreja e na vida do crente, onde Ele não usa um carnudo ou uma carnuda, mas Ele usa outras forças, ou melhor, Ele permite que o mal use outras forças, que não seja um corpo físico, um rosto conhecido. Nesse caso, Deus permite que o espírito mal, então, use os ventos daquele lugar, para se levantar não contra um, mas contra o barco inteiro. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Quando Satanás usa um carnudo, ele se levanta contra um ou dois no máximo. Mas quando ele quer se levantar contra a igreja, ele usa outro tipo de força. Ele não usa homem, porque homem é muito fraco. Um homem cheio de demônio, um homem cheio de uma legião de demônio, não consegue enfrentar um homem de Deus. Porque esse Jesus aqui estava indo lá para Gadara, e lá ele encontrou um demônio, ele encontrou um homem com uma legião de demônio. Ele falou, sai dele, e eles tiveram todos que sair. Então diga assim, um homem com uma legião de demônio não aguenta um sai de Jesus. Cai aí, irmão, no meio da igreja, estribuchando. Cai endemoniado e sobe liberto. Aleluia. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as potestades e os príncipes dominadores. Amém? Então a Bíblia diz, irmãos, que Deus permite que se levante um vento, uma tempestade no meio da Galileia. Esse mar que é parado, esse mar que é tranquilo. A igreja está navegando tranquilo, está navegando gostoso, né, pastor José? Está dando tudo certo, está pagando terreno, está construindo, está uma maravilha. Deus está mandando o povo está sendo abençoado. Eita, glória a Deus. Mas a calmaria está para acabar, porque o diabo está se levantando. E ele está usando as forças da natureza. No hebraico e no aramaico. No hebraico esse vento está dizendo que esse vento se chama ruá, que é espírito. No aramaico, neuma, que também quer dizer espírito. Então diga, esse vento não era um vento, era um espírito agitando o vento. Irmão, quando a prova não é natural, nós ficamos com medo. Quando a prova é um levante de Satanás, é natural que o nosso coração trema, porque nós não sabemos o que fazer. Na década de 90, na América Central, se levantou um furacão chamado Andrew.
o furacão mais poderoso que já se levantou na América Central. Esse furacão chamado Andrew, pastor José. Os cientistas, esse pessoal do tempo, os meteorologistas, olhavam para esse furacão, missionários, dizendo assim: mas que furacão esquisito, parece que ele tem vida própria. Eles ficaram perplexos, porque esse furacão ele começava lá no meio do mar, do Oceano Pacífico, e ele ia para o continente, destruía e voltava. E lá ele pegava força de novo, ia para outro lado, destruía e voltava. E os cientistas falavam: mas como pode? Parece que ele é vivo, parece que ele é um homem. Diga, a ciência não explica. Ciência não explica. Mas o Deus da Bíblia explica. Deus da Bíblia explica. Glória a Deus. Uns irmãos ali da região do México, eu não me lembro agora a cidade, igual a gente assim, na simplicidade, se reunindo num lugar que ninguém vê. Muita gente não vem dia de chuva para não sujar o carro. Já pensou Deus falar assim: ó, você não vai entrar no céu também porque você é sujo. Meu Deus. Se eu não te limpar, você não entra. Então você fica com dó de pôr essa lata velha no barro, irmão. Acelera essa lata velha aí para você ver se ela vai te pôr lá no céu. Ô louco, pastor, eu tenho um carro de 100 mil, é lata velha. Uma Lamborghini é lata velha, é lata velha. Entra na Lamborghini, na Ferrari, fala: vou pro céu. Você vai pro céu da boca da onça. Então não fica com dó de pôr o carro no barro, não. Jesus não teve dó de derramar o sangue dele por você. Meu Deus, glória a Deus. Aleluia. É melhor apanhar e entrar no céu, irmão, do que levar carinho e ir pro inferno. Glória. O furacão Andrew, então, ele vai e volta. Aí tinha dois pastorzinhos assim, igual nós dois, que ninguém dá nada por nós. A corda e a caçamba. Aqueles dois lá, é um mais fraco que o outro. Aleluia. A minha Bíblia diz que Deus levanta os fracos. Glória a Deus. Glória. Carai, que niando com alagar, xaragadaga. Aí dois pastorzinhos igual nós assim, chamou mais um presbítero tão fraco quanto os pastores, aos olhos dos homens. E umas irmãs cheias de doutrina, não sei pra que tudo isso. Fala assim: e o furacão Andrew tava arrebentando com tudo. Aí tava lá os conferencistas, tudo cancelando série de conferência. Não ia pregar lá não, com medo de morrer. Tem que rir, irmão. Eu não aguentei. É fácil falar que é crente quando a sua vida física não está em risco. Não deixa eu esquecer, deixa eu te dar um testemunho. Quando Deus me levou para Israel, eu contei isso aqui o dia que eu passei as fotos. Deus tinha me dado um sonho. Quem ouviu esse testemunho? Ergue a mão. Aí, bastante gente. Deus me deu um sonho que o avião que nós estávamos indo para Israel, ouvindo, ele ia pegar fogo e explodir. No sonho eu vi. Eu andava no meio de um monte de corpo carbonizado. E eu perguntava: mas o que eu estou fazendo no meio desse povo tudo queimado? Será que eu estou no inferno, mas só eu não queimo? E eu fui buscar a direção de Deus, né, missionária Suzana? E Deus me falou, Ele falou assim: o avião vai cair e você vai morrer.
chamei a irmã Suzana. Vem cá. Vem cá, irmã Suzana. Corre que o tempo está correndo. Eu chamei a irmã Suzana e falei assim para ela: eu preciso te contar algo. Um sonho que Deus me deu, porque eu não vou voltar para contar. E o povo não pode achar que eu fui para a morte, mas eu fui para a vida. Glória a Deus. Aleluia. E eu disse para ela: eu tive um sonho assim, assim, assim. E ela, como sempre, pergunta: o que você entendeu? Eu falei: eu entendi que a minha passagem é só de ida. Eu lembro que ela encheu o olho d'água, e eu também, né? Verdade. E ela falou assim: você vai? Não foi, irmão? Foi. Verdade. E eu falei: se é a vida física que Deus quer, como prova de que eu vivo para Ele, é dele. Nós somos, quando nós estávamos voltando, nós estávamos em Madrid, no aeroporto de Madrid. Um dos aeroportos mais seguros do mundo. O avião tentou decolar naquela noite e não conseguiu. Todo mundo teve que descer e ir para o hotel. Nós dormimos em Madrid. O avião tentou decolar de manhã, não conseguiu. Foi decolar mais tarde. Quando ele foi decolar mais tarde, o avião estava lá a 300 e poucos quilômetros por hora. Eu estou acostumado a viajar. Naquele dia o piloto falou assim: nós estamos com as asas cheias de combustível, até a tampa. Eu nunca vi um comandante falar que estava com o tanque cheio. Não é comum. Era um sinal de Deus, amém? Vai, é agora. Tá cheio que é para queimar mesmo, que é para não sobrar nada. Você ri porque não era você. O avião estava a 300 km por hora. E eu estou ali orando: Senhor, me salva mesmo. Salva eu, Senhor. É agora. Será que vai doer? É, irmão, você pensa. Será que vai doer? Será que eu vou sentir alguma coisa? Como que será que vai ser? Os irmãos não vão nem poder ver eu no caixão. Já vai chegar o carvão. Eu não, né? O corpo. O avião estava a 300 km por hora, irmão. De repente aquele avião freou. Foi gente catando cavaco, saiu as aeromoças catando cavaco pelo meio dos corredores, o povo batendo a cabeça, e aquele desespero, aquele furdunço todo. Eu olhei para o pastor Antônio que estava comigo e comecei a chorar, porque Deus também tinha falado com ele que a morte queria nos levar. E eu olhei para ele, aquilo parou, a fumaça começou a subir pela janela, falei: é agora! E Deus falou: não é não! Glória! Aleluia! Verdade, meu Deus. É, Jesus. Eu falei: por que o senhor fez isso? Porque você precisava saber que você está disposto a entregar a tua vida por mim. E você vai contar isso para a minha igreja. Porque é esses que eu estou buscando. Quem não tem medo de entregar a própria vida pela minha obra, por amor a mim. Aí eu lembrei, irmão, dos meus filhos, lembrei da minha esposa. Falei: meu pai, sempre que eu te mandar, conte esse testemunho. É fácil vir para o púlpito pregar. Pega um avião para ir morrer. Aqui cruzou um carro. Ah, o irmão lembra aqui? Nós estamos no aeroporto de Madrid, irmão. Um dos aeroportos mais seguros do mundo. Quem está acostumado a viajar sabe do que eu estou falando. Por que o avião brecou de uma vez? Segundo o comandante, um carro passou na frente do avião. Estão procurando o carro até hoje. Diga assim: era um ruá. Era um espírito maligno, irmão, que queria tirar o avião da rota.
Mas quando a Bíblia diz que quem tem promessa não morre antes da hora, não morre. Glória a Deus. Aleluia. Esse mesmo Ruá se levantou lá no mar da Galileia. E eu volto no furacão André, onde está 2 pastores e um presbítero. Aí eles estão lá, vendo o furacão acabar com tudo. E o furacão vai, destrói e volta. E o cientista falando, esse furacão é um homem, chamaram ele de Andrew. Ele tem vida própria. Só que daí juntou um povo humilde, mas que estava no mesmo barco. E principalmente Jesus estava no barco deles, amém? E eles começaram a orar. E eles começaram a dizer, Senhor, isso aí não é um furacão. Senhor, isso aí não é um vento comum. Senhor, isso aí é um espírito maligno que quer destruir. Ele pode destruir quem não crê no Senhor. Ele pode destruir quem não clama ao Senhor. Ele pode entrar no barco que o Senhor não está. Mas no barco que o Senhor está, não vai haver destruição. Glória a Deus. Segundo o testemunho desses irmãos, eles começaram a orar. E na última investida do furacão Andrew, na região da Flórida, América Central, América do Norte, México, ali parte do México, o furacão Andrew vem e faz a destruição dele, missionária Márcia, e volta para o mar para pegar força. Diga assim, o inimigo. Ele ataca, destrói tudo que ele pode e volta para pegar mais força. Só que esse não esperava que tinha um povo em comunhão, em oração, no mesmo barco e com Jesus lá. Glória a Deus. Os cientistas ficaram observando que o furacão Andrew fez a mesma coisa que ele costumava fazer. Foi, destruiu e voltou para o mar. E lá no mar ele começou a pegar força, pastor José. Começou a pegar força e ir para o lado daquele lugar que os irmãos estavam orando, repreendendo o inimigo. E os cientistas começaram a soltar alerta. Agora o furacão Andrew está indo em tal direção. Eu não lembro o nome da cidade, por isso que eu não estou falando. O furacão está indo em tal direção. E os irmãos falaram, é agora que Satanás vai ver quem é o nosso Deus. É agora que Satanás vai ver que nós servimos o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Os cientistas ficaram observando o furacão Andrew. E ele foi, irmãos. Pode ler lá no Wikipédia. E ele foi. E quando ele foi perdendo a força. Foi perdendo a força. E chegou como uma leve tempestade naquele lugar. É Deus, aleluia. Você não entendeu, não? Glória a Deus. A destruição vem na vida de quem não está no barco. A destruição vem na vida de quem não tem comunhão. A destruição vem na vida do barco que não tem Jesus. O barco que tem Jesus, os ventos têm que obedecer. Aleluia. Glória a Deus. Jesus faz a mesma coisa que os irmãos ali na Flórida, na cidade do México, ali naquela região. Só que os discípulos, em vez de orar, os discípulos ficaram com medo e foram chamar Jesus. Cutuca seu irmão assim, fala, tá com medo? Grita por Jesus. Vai, grita. Glória a Deus. Aleluia. Grita por Glória a Jesus. Eles gritaram por Jesus. Jesus acordou e fez uma oração simples. Acalma, aquieta-te. Os discípulos olharam. Oxe, como pode isso? Jesus olha para eles e repreende eles. Por que vocês são tímidos? Em coluna de fogo. Por que vocês estão tímidos? Por que vocês estão com medo? Ele repreende os apóstolos.
dizendo: o que eu fiz, eu dei autoridade para vocês fazer. Enfrenta esse diabo, enfrenta esse vento, enfrenta essa tempestade, repreende, fala, ora, que ele vai ter que ceder. Glória a Deus. Ele fica bravo com os discípulos dele, como ele fica bravo comigo, com o senhor, pastor José, com nós, irmãos, quando tememos o vento do maligno. Diga: é só maligno. Deus é maior, irmão. Deus é maior. Glória a Deus. Deus deu filho para quem não podia ter filho. É Deus, aleluia. Deus curou câncer de quem não fez uma sessão de quimioterapia. Glória a Deus. Aleluia. Verdade de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 21:30: aleluia. Aleluia. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Pode vir o que for, com toda a sabedoria, com toda a inteligência. Quem está com o Senhor está com tudo. Quem não está com o Senhor está sem nada. Glória a Deus. O salmista diz em Salmos capítulo 2, versículo 4: aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. O Senhor zombará daqueles que enfrentam o povo de Deus. O Senhor ri daquele que se levanta contra a obra do Senhor, contra os obreiros do Senhor, contra os ungidos do Senhor. O Senhor vai rir, não porque nós merecemos, porque a obra é dele e ninguém toca no que é dele. Glória a Deus. Esse vento se levantou em Gadá, no mar da Galileia, porque o inimigo tenta impedir a obra, mas diga assim: não consegue. Não consegue. Nem vai conseguir. Nem vai conseguir. O profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 9, parte A, diz: ai daquele que contende com seu Criador. Diga: ai. Ai. Quando você ouvir alguém que se levantou contra o povo de Deus, contra a casa de Deus, no ai, sai de perto, porque o ai é de Deus. Não tem metiolate que cura, viu? Zacarias 2, versículo 8. Segunda parte diz: porque aquele que tocar em vós, toca na menina do olho do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você: primeiro, você precisa decidir vir para dentro do barco. E só tem uma maneira de vir para dentro do barco: vir em comunhão, vir em santidade, vir em obediência. Ah, pastor, eu não concordo com o que vocês fazem. Fica fora do barco. Eu não concordo com o que vocês pregam. Continue fora do barco. Eu não concordo com a direção da igreja. Continua fora do barco. Ah, pastor, você está querendo dizer que só a coluna de fogo está certa? Não, eu estou querendo dizer que se eu e você temos o coração contrário à obra do Senhor, seja ela qual for, nós estamos fora do barco. Eu não estou nessa igreja, pastor José, porque eu sou contra outra igreja. Entenda isso, você que saiu de uma igreja e tem pendenga lá, vai resolver. Meu Deus. Vai resolver. Glória. Porque você está fora do barco achando que está dentro. Ah, pastor, eu não saí na bênção da igreja. Então vai lá e resolve o problema. Amém? Amém. Porque nós estamos preocupados com a sua salvação, irmão.
Nós não estamos preocupados com o seu dízimo, com a sua oferta, com nada disso. Você pega o seu dízimo, a sua oferta e dá na igreja que você congrega, na igreja que você alimenta. Outra coisa, pastor José, muitos trazem maldição para a sua vida, porque congrega numa igreja e dizima na outra. Está errado. É verdade. Aonde está escrito isso? Na Bíblia. A Bíblia diz que nós devemos honrar. Paulo diz: honre os que presidem sobre vós. Você recebe a bênção aqui, você recebe o alimento aqui. Quando o estreito vem na sua vida, você vem aqui pedir oração. Mas na hora de você dizimar, você vai dizimar lá em outro lugar. Você está amaldiçoando a sua vida e a vida do povo lá. Então você tem que dizimar aonde você é alimentado. Amém, igreja? Amém. Se não é aqui, não dizime aqui. Porque a gente ora aqui toda vez para que toda oferta e dízimo lançado de maneira errada, o Senhor coloque no lugar certo para que a maldição não caia sobre a igreja. Mas nós temos que instruir. Ah, pastor, eu gosto de dar o dízimo lá na igreja de fulano, que eu gosto do fulano. Só que o seu dízimo está sendo maldição para ele e para você. Um dia que você quiser se aprofundar nisso, vem numa terça-feira que a gente se aprofunda bem nisso. Por que você está falando isso, pastor? Não sei. Porque tem gente aqui que está desconcertado com o dízimo. Tem gente aqui que está desconcertado com ceia. Tem gente aqui que está desconcertado com pastor. Tem gente aqui que está desconcertado com uma, com duas, com 3 igrejas. Então você precisa resolver isso. Porque não adianta você vir aqui, irmão, você pular, você pregar, você louvar, se você não está em comunhão com tudo e com todos. Não adianta eu vir pregar aqui se eu não estou em comunhão com tudo e com todos. Se eu quero continuar no barco que Jesus está, eu tenho que estar junto com os discípulos dele, com os apóstolos dele. E eu vou provar para você agora, encerrando, por que você tem que se consertar. Lembra que eu disse para você, repita, e outros barquinhos, lembra? Sim. Quem lembra? Glória a Deus. Tem crente na igreja ainda? Amém. Os outros barquinhos, diga assim, os outros barquinhos, são as outras igrejas. Se a minha igreja é uma bênção, se eu sou uma bênção, se nós todos estamos em comunhão, e principalmente, Jesus está no barco, a tempestade acalma para todo mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Você me dá mais 5 minutos? Amém. E 10. Glória a Deus. Só metade da igreja. Amém. Só para mim fazer mais um comentário dentro da Bíblia, para você entender o problema de um desconcertado estar dentro do barco. Um camarada teimoso, Deus mandou ele para um lugar, Deus mandou ele fazer de uma maneira, ele falou, vou fazer do meu jeito. Esse camarada chama Jonas. Ele fala, não, vou fazer. Eu lá não gosto daquele pessoal, não vou não. Não vou. É igual um lugar que Deus está me mandando aí, irmão. Eu não queria ir, mas está estreito. Jonas fala, não vou. E deixa eu falar uma coisa para você assim, todo teimoso encontra alguém que aceita a teimosia. Presta atenção. Jonas tem uma direção de Deus, missionária Lúcia, mas não aceitou. Ah, foi a irmã Lúcia que falou, ela está falando pelo cotovelo. Aí ele procura outra pessoa. Ah, sabe o que é? TTT.
Jonas procura outra pessoa e fala, não, eu não quero naquele barco, eu quero barco tal, eu quero fazer desse jeito. Aí sempre encontra alguém que fala, então tá, eu te ajudo, toma aqui a passagem, entra nesse barco aqui. Ah, quem pega um desobediente e põe dentro do barco, tá chamando o que pro barco? Maldição. Tá chamando o que pro barco? Maldição. Tempestade, irmão. Tem muito ministério. Tem muito ministério, pastor José, entrando em tempestade, porque tem um Jonas dentro do barco, tem um desobediente, tem um rebelde lá dentro, que Deus mandou fazer de um jeito e está fazendo de outro. Aí Jonas está lá no barco. Aí todo rebelde, ele entra quietinho. Ele entra quietinho, vai lá pro porão, ó. Você está me vendo? Então, ele vai lá para ninguém ver. Ele fica lá no porão, escondidinho, para ninguém ver. Quietinho, para ninguém descobrir que ele está na obediência. E fica lá quietinho. Ninguém pode saber que eu estou fora da direção. Misericórdia, me venderam a passagem, mas não sabia por quê. E ele está lá dentro do barco que não era para ele. Tá. Desobediência. Por isso que aqui na igreja, irmão, quando aparece um crente de outra igreja, nós ora e fala, Senhor, isso aí não é um Jonas não, né? Porque tem muito pastor que recebe o povo e não sabe nem o que está recebendo, como está recebendo, na condição que está recebendo. Aí recebe um Jonas lá que vai pro porão. Diga assim, é no porão. Que a coisa começa a feder. Eles estão lá navegando, vem uma tempestade. Só que nesse barco Jesus não está nele. Sabe por quê, irmão? Porque ninguém recebe alguém desconcertado se Jesus está no barco. Porque quando Jesus está no barco, ele só recebe quem está no concerto, quem está na unção, quem está na direção, quem está na fé, quem está na comunhão, quem está em Xamanagácia, Por isso nós não queremos a igreja cheia, não. Nós queremos cheia de cristão de verdade. Glória a Deus. Nem que fica meia dúzia, mas meia dúzia que vai para o céu. Glória a Deus. Diga assim, eu quero ser a meia dúzia. Eu quero ser a meia dúzia. Fala com quem quer ser mesmo. Eu quero ser a meia dúzia. Eita glória! Aleluia. Aí o Jonas está lá quietinho. Aí vem o vento. Vem o vento e começa a chacoalhar o barco, e chacoalha o barco para cá, joga o barco para lá. E o comandante, mas o que eu estou fazendo? Eu estou na direção, né? Assim que crente pentecostal fala. Mas o que está acontecendo? Eu estou navegando para onde Deus mandou navegar e meu barco está sendo chacoalhado desse jeito. E começa aquela tribulação dentro do ministério, dentro daquela igreja. Mal ele sabe que tem um Jonas no porão. Diga assim, mas de Deus. Mas de Deus. Ninguém esconde. Ninguém esconde. Faz assim, ó. Nada. Olha como que acha o sujeito, o camarada, como diz o pastor José. Ele não falou que ele estava na desobediência. Chama todo mundo, ó, chama aquele que comprou a passagem lá, que a passagem dele está ficando cara para nós. Ele pôs dinheiro na igreja, mas eita dinheiro que trouxe tribulação, hein, irmão? Hã? Ei, xarabanagácia. Vai com o seu dinheiro para lá, Jonas. Olha só. Eles chamam todo mundo e chama Jonas. Diga assim, a verdade. A verdade. Uma hora aparece. Uma hora aparece. A Bíblia diz que eles jogam sorte. A sorte era um pauzinho que rodava. E jogou. E o pauzinho começou a rodar. Eu penso que Jonas ficava assim. Oh, Jesus! Aquele que não quer ser descoberto fica. Ah, não, aqui não, vou pra cá. E o pauzinho tá rodando, ele vai pra lá. Ele vai, mas parece aquele um que quis fugir da profecia do profeta. Aquele rei que não acreditou que o profeta era profeta de Deus. Ele foi, ele se disfarçou, ele pôs outra roupa, ele foi para outro lado, mas não teve jeito. A Bíblia diz que um arqueiro pega uma flecha e faz tchum, para qualquer lado. A flecha ouve a voz de Deus e fala, eu vou catar aquele lá.
Diga assim, quando o profeta fala, Quando o profeta fala, você pode correr, pode correr, você pode se disfarçar, pode você pode esconder, você pode ir para outra igreja, você pode ir para outro país, mas a flecha do Jeová vai bater nas suas costelas. Glória a Deus. E o pauzinho tá rodando, missionária Márcia. E Jonas tá lá, é agora. Vão me descobrir, vão descobrir que eu tô no desconcerto. Aí Jonas relaxa. A sorte cai nele. Ai. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Essa palavra é essa sorte que está caindo. Deus está mandando você se consertar. Deus está dizendo para você dizer quem você é, quem você fez e quem você deixou de fazer. Porque a tempestade não vai parar. A sorte cai no homem. Ele sabe, quem é você? Eu. Quem eu? É você. Bom, eu sou um servo de Deus. Ah, é? Imagina se não fosse, hein? Você trazendo essa tempestade para a sua vida e para a vida dos outros. Presta atenção se a tempestade está só na sua vida ou você já está cercando todo mundo. Ah, eu sou servo do Deus Altíssimo, não é mesmo? O que você andou fazendo? O problema é o que eu andei fazendo. Não, também é. Eu andei fazendo muita coisa que não era para fazer. Uma delas é estar aqui. E qual que é a outra? Eu não fiz o que Deus mandou fazer. Mas é o seguinte, eu sei como resolver o problema de vocês. Eu estou lascado. Porque eu fui desobediente. Eles falam, como é que é? Me lança no mar que a tempestade acalma. Deixa eu falar uma coisa para você. Muita gente vai ser colocada para fora de muitos barcos na cidade. Porque Deus vai abrir a visão dos comandantes de igreja nessa cidade, nesse país, no mundo inteiro. Mas os Jonas que estão trazendo tempestade para a casa de Deus vão ter que se apichar dentro do mar. E fazer o que Deus mandou fazer. Mas quando a gente está num barco, presbítero Valdecir, com os discípulos de Cristo, e que Cristo está nele, diga assim, não tem nenhum dedo apontando, mas só a mão de Deus nos salvando, nos libertando, nos santificando, nos colocando para frente, colocando a obra, a minha família, a minha casa, o meu trabalho. É a mão poderosa do Senhor que começa a mexer. Glória a Deus. Mas quem não está nesse barco, vai estar no barco de Jonas, vai ser envergonhado. Ali, ó, aquele ali, ó. É esse aí. Mais cedo ou mais tarde, a tempestade acaba. Ou para a glória de Deus, ou para a vergonha do marinheiro. Amém, irmãos? Amém. Eu quero te chamar para um concerto com Deus. O concerto não é com a igreja. O concerto não é com o pastor. O concerto não é com as missionárias, com o presbítero. O concerto é com Deus. E se você tem pendenga com igreja, com pastor, com diácono, com presbítero, com irmão, vai resolver. Mas entra no barco que Jesus está. Nele você vai estar seguro. Eu sempre falo, pastor José, que tem umas igrejas que a gente tem comunhão, que quando o nosso barco está em tribulação aqui, quando o vento daqui está nessas igrejas também. Não é, missionária Lúcia? Vai acontecendo tudo que meio ao mesmo tempo. Mas o Senhor livra o povo dele. Glória a Deus. Entenda. É importante estar no barco onde Jesus está. Mas existe uma condição para estar nesse barco. Que nem todos conseguem. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Existe um lugar aí?
Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo, santo és o Senhor. Aleluia. Aleluia. O pastor vai dar bênção final. A irmã vai louvar. Depois da bênção final, ela vai louvar. Você vai se assentar, você vai receber uma unção. E você vai tomar uma decisão. Esses dias eu chamei o Mateus, meu filho. Eu não prego o que eu não vivo, viu, irmão? Tá aí meu filho aí, da minha família. Pode chamar eles para descer a madeira em mim. Eu falei pro meu filho, filho, tá na hora de você escolher. Ou você vai pro mundo. Não foi, Mateus? Fala alto pra igreja ouvir. Oi. Eu disse para ele, ou você escolhe o mundo, ou você escolhe Deus. Mas morno você não pode ser, porque Deus vai te vomitar. Tem muita gente que não fez igual ele estava fazendo. Ia para a balada e depois ia para a igreja. Eu falei, uma coisa ou outra. Vai para o mundo de uma vez. Você falou isso pro seu filho? Falei. Vai pro mundo, beija todo mundo que você quiser beijar, bebe tudo que você quiser beber, se arrebenta. E um dia o meu telefone vai tocar dizendo, é do ML, você pode vir aqui reconhecer um corpo? E o meu telefone, irmão, pode tocar sim, para ir reconhecer um corpo. Mas um corpo que o espírito foi salvo e um corpo que o espírito foi condenado. Se eu for reconhecer o corpo de um espírito condenado, grande será a minha dor. Mas se eu for reconhecer um corpo de um espírito salvo, grande será a minha saudade. Mas eu não sentirei dor. Como eu não senti dor quando meu pai adentrou a mansão celestial. Eu tenho saudade dele. Eu não tenho tristeza. Por incrível que pareça, ele escolheu a igreja, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Por incrível que pareça, ele escolheu Deus, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Porque a maior pregação que eu posso fazer é o meu testemunho. Se o meu filho olha para mim e me vê como um pilantra, ele prega, mas em casa é o Satanás. Ele jamais ia se convencer. Mas se ele ouve uma palavra pela boca do homem que ele chama de pai, e olha para a vida do homem que ele chama de pai, e vê testemunho de um homem de Deus, vê a glória de Deus, ele escolhe também o Deus desse homem. Aleluia. Aleluia. Ninguém vai se converter pelo que eu falo. Vão se converter pelo Espírito Santo e pelo testemunho. Está em Apocalipse. E eles se converteram pela palavra e pelo testemunho dos santos. É melhor ficar mudo e ser um testemunho para multidões do que ser um alto-falante e tirar o povo do caminho. Eu estranho muito igreja pentecostal, que a minha origem não é pentecostal, que não analisa o sujeito ou a sujeita antes de pôr no altar. E em vez de trazer bênção, traz maldição. Porque a gente tem que ver, no mínimo, esforço. No mínimo, vontade de não fazer errado. A Bíblia diz, irmãos, que não há homem que não peque. Mas a Bíblia diz que aquele que insiste no erro nunca conheceu Deus. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe. Que essa palavra fique no seu coração. Que essa palavra transforme você.
Que essa palavra te leve para uma vida de fato com Deus. Aleluia. Que você deixe de ser um religioso e se torne um homem e uma mulher de Deus, um filho de Deus, uma filha de Deus. E não um frequentador de igreja. Porque quem frequenta a igreja não vai para o céu. Mas quem se torna filho está apto a entrar nele. Amém? Nós vamos receber a bênção através da vida do nosso pastor. A irmã vai louvar, nós vamos receber uma unção e vamos para casa. E você que entendeu que você precisa fazer um concerto com a sua igreja, com o seu pastor, com os seus irmãos, vá e faça, antes que as suas narinas não se encham mais de ar. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Glorifica a Deus.